Salve Maria, sou Serra Missionário Roberto, missionário católico, em defesa da toda Teotocos. Olha só, presta atenção como esses doutores são mentirosos e não conhecem patrística, não conhecem a história, não conhecem nada sobre o catolicismo. Uma coisa que eles conhecem é em perseguir, em pegar falas de pais, supostamente que negando a Virgem Maria, mas não, é totalmente amputação e adulteração. Igualzinho que eles fazem com a Escritura. Tiago, posta depois a referência, cita a referência depois, porque tem um bebê chorão aqui no chat. Saiu, peraí. Chorão aqui no chat falando que a gente não cita a fonte. Então aí depois você cita a referência e em seguida depois a citação. Continua. Vamos lá. Ô, bebê chorão, confere aí, ó. Justino de Roma, Diálogo com Trifão, capítulo 95. Ele vai falar que toda a humanidade está debaixo de uma maldição, certo? Ele fala nessa mesma citação que ninguém tem feito nada com perfeição e que Cristo tomou sobre si a maldição de toda a raça humana. Então veja, ele não está excetuando Maria aqui. Beleza? Vamos lá, Tertuliano. Mas ele não falou da Virgem Maria, falou de toda a raça do gênero humano. Maria, ela é uma exceção. Maria, ela é preservada antecipadamente para vir todo perfeito. O verbo, João 1,14. Lucas 1,37, porque nada para Deus é impossível. Então, Deus, ele tem poder para preservar uma mulher, como vai dizer em Cântico, se eu não me engano, 6. Olha só. Escritura. Olha só que interessante. 6, 9. Uma, porém, a minha pomba. Uma só, a minha perfeita. Então, tem uma mulher perfeita que Deus vai preservar. Para vir o quem? O perfeito. Olha só olha a diferença. Ela é única de sua mãe. A predileta daquela que a deu à luz. Ó. A ovelha donzela proclama-se, bem-aventurada. Rainha e concubinas louva. Ó. Lucas 1,48, todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. Justino de Roma, com diálogo com Trifão, não está falando da Virgem Maria, não. Está falando da raça humana, o ser humano. Maria, ela é uma exceção. Como veio o verbo? Através de uma mulher pura, santa, preservada. Judas 1,24, Deus tem o poder para isso. Olha só, a manobra desses protestantes. Tratado sobre a alma, capítulos 40 e 41. No capítulo 40 ele vai dizer que nenhuma alma está sem pecado, né? Por que não está sem pecado? Porque toda alma, até nascer de novo em Cristo, é indubitavelmente pecador, está afundado na própria vergonha. Capítulo 41, Tertuliano, ele vai dizer, olha só o que ele vai dizer, ô chorão. Procura aí, ó, Tratado sobre a Alma, ou De Anima, capítulo 41. Pois nenhum homem é sem pecado, e o único homem sem pecado é Cristo, já que ele também é Deus. Orígenes, homilha sobre Levítico, a 8ª homilha sobre Levítico. Ele vai dizer que ninguém está limpo, mesmo que tenha vivido somente um dia. Na sua homilha 17, sobre Lucas, ele vai dizer que se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, era necessário também que Maria pecasse. Inclusive, comentando sobre a homilha 17 sobre Lucas... Se Maria pecou, Cristo não é o verbo. Como? Olha só, como dá para ver que é uma farsa. Eu nem fui ainda no escrito dos pais ainda. Você vê. Então, se Maria pecou... Isaías 7,14, eis que Deus virá um sinal. Então, essa virgem que está profetizada em Isaías 7,14, em Mateus 1, do 21 ao 23 diante, então, Cristo não é o verbo. Como o perfeito vai vir através de uma mulher pecadora? É meio difícil, né? Sobre a homilha 17 sobre Lucas, bebê chorão, procura lá no artigo da Enciclopédia Católica sobre a Imaculada Conceição. Olha só, ele está citando em
enciclopédia. Aí não dá, né, cara? Enciclopédia é quando está desenvolvendo o dogma, não como vai dizer, é uma dúvida na história. Enciclopédia, tem enciclopédia de livros, enciclopédia de bíblica, mapa geográfico, tal, etc. Não é a doutrina que foi proclamado o dogma. O dogma foi proclamado ali, etc., para tirar todo esse contexto, toda essa dúvida. Difícil. Esses caras é difícil, cara. Orígenes, embora atribuísse altas prerrogativas espirituais a Maria, cria que pelos pecados dela também Cristo morreu. Oh, meu amigo, desculpa ter jogado terra no seu sonho, mas vamos lá. Ele vai citar aqui Cipriano. Vamos responder esses dois aqui, ó. Olha só. Justino de Roma ou Justino Marte não negou a virgindade perpétua de Maria. No diálogo com Trifão, ó. Aqui ele está falando, está tendo um diálogo agora correto a respeito da Virgem Maria. Não isso aí que esse esgoto que o Tiago Dutra está citando. Escritos por volta de 155 a 160 a DC, né? Pelo contrário, ele é um dos primeiros autores a afirmar a virgindade de Maria no parto e a compará-lo a Eva, estabelecendo o paralelo Maria e Eva. Como era Eva ali em Gênesis 3? Virgem, imaculada, sem mancha. Foi seduzida pelo Satanás. Aí entrou o pecado. Maria, ela é oposto da Eva, sendo virgem e sendo imaculada. A Eva é aquela que desobedeceu. Maria é a nova Eva que obedeceu para vir o perfeito. Como Eva era ali em Gênesis 3? Perfeita. Como Eva era ali? Imaculada. Olha só, o pensamento de um pai da igreja, Justino de Roma, entrando nesse paralelo, comparando a Eva ali, toda imaculada, antes do pecado, fazendo paralelo de Maria, nova Eva, aquela que obedeceu, aquela que não foi seduzida, e etc. Olha só, defesa. Vamos, pontos fundamentais sobre o texto. Ó. Defesa da virgindade. Ó. No capítulo 100, Justino diz que Maria concebeu como virgem, sendo a Virgem Maria que concebeu fé e alegria. Argumento de Trifão. Olha só. Trifão, os judeus, argumenta que Isaías fala de uma jovem, não uma virgem. Mas Justino reafirma a tradição cristã da concepção virginal contra os judeus. Ó. Sim, você pegar a tradição judaica ali, o texto é uma donzela, mas se você catar a Septuaginta, é uma virgem, tal, etc. Capítulo 48, contexto. Ó. Argumenta, interpretam o mal capítulo, ó, 48. Onde Justino diz que, mesmo que Jesus tivesse nascido de um homem, homens, humanamente, ele ainda poderia ser o Messias. No entanto, ele imediatamente clarifica no mesmo parágrafo que não concorda com essa visão e que a sua posição é dada concepção virginal. Origem da doutrina. A Justina é crucial para consolidar a visão da igreja primitiva sobre o nascimento virginal. Mas Sérgio Roberto, você não está citando o que o Tiago Dutra citou, mas o que o Tiago Dutra está citando não está falando da Virgem Maria. Está falando do pecado
da raça humana. Maria, ela é uma exceção, por antecipação. E Trifão fala aqui que ela é imaculada, etc, etc e etc. Para mostrar por quê? Então seria contraditório. Olha só, vamos ver aqui, ó. Justino Roma, ou Marte, né? O capítulo é 40. Nesse capítulo, com o diácono Trifão, Justino de Roma utiliza a tipologia bíblica para mostrar como o elemento da lei de Moisés era figurado, etc, etc. Capítulo 40, Cordeiro Pascal, uma figura. Capítulo 41, oferta de flor. Cara, simplesmente, cara, é simples, pô. Outro que ele citou aqui, Orígenes. Origem também não está falando da Virgem Maria, tal, etc. Ó. Vamos aqui, ó. Origem. Origem de Alexandria não negou negou a virgindade perpétua de Maria. Na verdade, ele é considerado um dos primeiros grandes defensores desta doutrina no século. Defesa de origem, ó. Cristo como filho único. Ó. Simples, pô. Como é desenvolvido o dogma? Aqui, ó. Por quê? Há mais Orígenes, Justino Marte, São Cipriano, Clemente de Alexandria, Santo Agostinho, o maior detentor da Imaculada Concepção, Dom Estevão Butercu. Você pode pegar, cara, olha só, simples, ó. Se você abrir a Bíblia, ó, se tiver um pai da igreja falando totalmente inverso, simples, pô. Nós ficamos com a igreja. Quem define é o magistério, a comissão de bispo. Ah, mas, por exemplo, São Justino de Roma negou a virgindade. Pode ignorar, cara. Uma pessoa só não faz doutrina. Uma pessoa só não faz dogma. Uma pessoa só não é a verdade. A verdade é o magistério, Efésios 3:10. É só, você pega Lucas 1, 37, ó. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Para Deus, nada é impossível. A Maria é virgem? Para nós católicos, sim. Porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Para o protestante, Maria é virgem? Não. Para nós, Maria é toda pura? Sim. Para o protestante, Maria é toda pura? Não. Maria é pecadora. Simples.
Maria teve filhos, filhas, com o casamento com São José? Para os protestantes, sim. Para nós católicos, não, porque nós temos a visão do magistério, nós seguimos o magistério. Simples entender isso. Você vê a malícia dos caras, cara. Orígenes não negou a virgindade perpétua de Maria. A mais, lá oitava homilia sobre Levítico e tal. Cara, não está falando da Virgem Maria. Justino de Roma, capítulo 95, onde há o trifão, não está falando da Virgem Maria. Ou 40 e 41, Tertuliano, tratado sobre alma, capítulo 40 e 41, não está falando da Virgem Maria. Como pode a alma da Virgem Maria ser pecadora? Você pega em Cântico ali 6, 9, deixa bem claro, uma porém a minha pomba, uma porém a minha perfeita, a única de sua mãe, a predileta. Como, cara, ó? O anjo, Lucas 1, entrando o anjo disse, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, se ela é pecadora, como vocês dizem, aqui, ó, o Espírito Santo ainda nem tinha desposado a Virgem Maria ainda, ó. Estamos na saudação do anjo. O anjo, entrando o anjo, disse-lhe, ave cheia de graça. Se ela tivesse pecado, jamais o anjo diria esse termo, cheia de graça. Se ela tem a mancha do pecado de Adão e Eva, jamais o anjo tinha falado, ave cheia de graça. Jamais o verbo tinha passado pelo seu ventre. Lucas 1,35, ó. Nasce de ti, ó. Por isso, este santo que nasce de ti será chamado filho de Deus, ó. Por isso, este santo. Como pode esse santo vir através de uma mulher pecadora? Como disse Tiago Dutra, São Justino de Roma, Tertuliano, Origem, Cipriano, Clemente de Alexandria, Santo Agostinho vai negar isso aqui, ó. Olha só. Porque olhou para a sua própria serva, por isso desde agora me proclamou bem-aventurada todas as gerações. Se você pegar em Cântico 6, 9, você vai ver. Apocalipse 12, 1. Cântico 6, 10. Não tem como, cara, ó. Respondeu o anjo. O Espírito Santo descerá sobre ti, ó. O Espírito, ó. Você não entende? O Espírito Santo descerá sobre ti. E a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Olha só, você vê a realidade. O Espírito Santo, que é santo, a sombra de Deus vivo, que é a primeira pessoa da Santíssima Trindade sobre a vida dela, e a segunda pessoa da Santíssima Trindade no seu ventre. E por isso esse santo nasce de ti será chamado filho de Deus. Tem alguma coisa impossível para Deus, cara? Preservar Maria é uma coisa simples para Deus. Porque, ó, não pode passar outro varão nesse ventre santo, a morada do verbo. Por que o pecado não está na Virgem Maria? Porque ali foi o ventre, o sacrário vivo, a morada do Deus vivo. Então, nenhum homem da face da terra é digno de tocar e passar por ali. Esse pórtico, Ezequiel 44, 2, ficou fechado, ficou selado, ficou intacto. Por quê? É a morada do Espírito Santo, é a sombra do Altíssimo está sobre a sua vida e a morada do verbo, João 14. João 1 estava no princípio, tal, etc. Que eu gosto desse texto também, ó. Olha só. No princípio era o verbo, João 1. Estava junto de Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus, ó. O verbo é Deus. Você tem a noção? Ali foi a morada do Deus vivo. Como essa morada do Deus vivo, seus hereges, vai ser manchada?
Difícil, hein, Thiago Dutra? Esses seus vídeos aí, pelo amor de Deus, hein? Aqui, ó. Defesa de Orígenes, ó. Cristo como Filho único. Em seu comentário sobre João, Orígenes, ó. Afirmou que não há outro filho de Maria, exceto Jesus, defendendo que aquele que pensar corretamente sobre ela deve reconhecer isso. Então não tem como, cara. Eu vou seguir essas citações aí totalmente distorcidas desse doutor, se autodenomina doutor, mentiroso. Pureza espiritual e física. No contexto sobre Mateus, ó, ele argumentou que seria impossível que um corpo que recebesse o Espírito Santo e foi sobreado pelo poder do Altíssimo pudesse conhecer a união carnal com um homem posteriormente, ó. Tem muita coisa aqui, cara. Diferença de dogmas, origens, né? Desenvolvimento da doutrina no século III, a terminologia técnica, como o termo grego, aí partemos, ou sempre virgem, ainda estava em formação, mas conceitos já estavam presentes em seus pensamentos, Tertuliano, tal, ó. Diferentes de figuras como Tertuliano, que foi ambíguo ou até negou a virgindade pós-parto, Euvídio, que negou abertamente ao século IV. Origem é citado, considerado mente pela tradição católica ortodoxa como um pilar na defesa da virgindade perpétua. Eu não sei, cara, eu não sei para onde vai essa apologeta protestante, cara. Misericórdia. Agora cito aqui, vamos citar aqui, Tertuliano, né? É só. Quem desenvolveu tudo isso aí foi a igreja, foi os doutores, cara. Ó. 155 a 220, a Tertuliano dizia, ó, ocupa uma posição completa e paradoxa no desenvolvimento do dogma da Imaculada Conceição. Ó. Embora ele tenha fornecido a base teórica para a pureza de Maria por meio do paralelismo com Eva, ele é frequentemente citado como um dos poucos padres da igreja que atribui imperfeições morais a ela. Base Maria como a terra virgem, a nova Eva. Ó. Cara, você, Roberto, como você acha isso? Eu pesquiso, cara. Como, por exemplo, vou escrever Justino de Roma, Diácono Trifão. Como foi desenvolvido e os pais acreditavam ali no dogma da virgindade perpétua de Maria. Qual é a visão de Justino de Roma, Justino de Martim? Você vai pesquisando, você vai ver as fontes, cara. Como você vai ver os desenvolvimentos. Aqui, ó. Paralelo criacional. Ó. Ele argumenta que, assim como o primeiro Adão foi formado por Deus a partir da terra vivente, solo ainda não cultivado ou contaminado. Olha só, segundo Adão, Cristo deveria nascer de uma terra virgem humana, corpo de Maria. Olha só, cara. Você tem a visão e a profundidade disso aqui que ele está falando. Nossa, cara, olha só, que lindo, cara. Ó, ele argumentava ao Tertuliano te respondendo aí, o herege. Ele argumentava que assim como o primeiro Adão foi formado por Deus a partir da terra virgem, solo ainda não cultivado, ó, ou contaminado. Ó. O segundo Adão, Cristo, deveria nascer de uma
terra virgem humana, corpo de Maria. Nossa, cara. Inversões da queda. Tertuliano escreve que o que foi arruinado por uma virgem, Eva, deveria ser recuperada pelo mesmo sexo, Maria, estabelecendo a como instrumento purificado para a salvação. Nossa, cara. Poderia citar mais coisa aqui, ó. Nossa, ó. É só pra gente entender o quê? Você pode pegar, cara. É mentiroso, cara. Simples. É simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Por que eu faço isso? Para você pensar, cara. Ter o pensamento dos santos. Quando vê um herege desse falando, pai, fulano, ciclano, tal, etc., vamos pesquisar. E os pais que ele cita, cala a boca dele. Responde essa mentira. Porque os pais da igreja não são contraditórios. Mas tem uns, tal. Meu irmão, não faz doutrina. É o colégio apostólico, o sucessor dos apóstolos. Comissão de bispo, comunhão com o bispo de Roma, com o papa que bate um martelo e liga na glória. Mateus 16, 19. Salve Maria, sou missionário, seu Roberto.